falar sobre o ato acontecido no dia de ontem, no Rio de Janeiro, em que a extrema-direita, sob a direção do ex-presidente Bolsonaro, promoveu um evento em que aconteceu aquilo que era esperado. Um misto de novos ataques às instituições e à democracia, com a evidente antecipação da campanha eleitoral de 24. É a prática continuada de crimes, uma afronta à justiça, que se faz hoje com a maior disfarçatez. Foi mais uma tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal, de pressionar a Corte a não decretar uma eventual prisão do ex-presidente e outros por crimes pelos quais é investigado. Um ato ridículo e deplorável. O inelegível enalteceu Elon Musk, bilionário de tendência claramente fascista, que ameaça descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio de perfis de golpistas e disseminadores de fake news. Os dois são faces de uma mesma moeda, senhor presidente. Bolsonaro e Musk usam o discurso de defesa da liberdade de expressão para, na verdade, minar o regime democrático e agir de acordo com os próprios interesses, em prejuízo do Estado de Direito no nosso país. Dividem aspirações fascistas e totalitárias, mas não vão reescrever a história do Brasil ou submeter o país às suas tentações autocráticas. O ato nada mais foi do que uma nova tentativa de querer criar outra narrativa para a trama golpista que redundou no 8 de janeiro de 2023. Pretendem desacreditar as investigações, as provas, o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Querem fazer parecer que a tentativa de empastelar as eleições e impedir a posse do presidente Lula, de prender o presidente desse Congresso Nacional e ministros do Supremo, de decretar estado de defesa ou de sítio, de submeter as Forças Armadas a esse movimento, foi coisa menor e sem importância. É isso o que pretendem aqueles que lá estavam ontem e outros seguidores. Mas, senhor presidente, eu tenho plena consciência de que não conseguirão. O volume de provas nos autos é avassalador. As investigações seguem e seguirão até que todos os fatos sejam devidamente elucidados e as responsabilidades dos envolvidos sejam estabelecidas na forma da lei. Novamente, o presidente desse Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, nosso colega de Senado, foi insultado no ato, desta vez pelo senhor Silas Malafaia, especializado na pregação do ódio e que chamou o presidente desta casa de frouxo, covarde e omisso. Adjetivos que não cabem no presidente dessa casa. Todos nós nos lembramos como foi importante o posicionamento do presidente Rodrigo Pacheco durante esses 4 anos do governo passado. Na pandemia, quando
deu o apoio necessário para que nós pudéssemos fazer aquela CPI e avançarmos para mostrar ao Brasil que aquela política negacionista do governo levaria, como levou, à morte de milhares de pessoas no nosso país. Foi importante o presidente Rodrigo, no momento em que nós tivemos a democracia ameaçada, quando quiseram votar na Câmara dos Deputados e, felizmente, foram derrotados, aquela tese esdrúxula do voto, do chamado voto que precisaria da identificação, e o presidente Rodrigo Pacheco foi muito firme, ou quando houve outras ameaças muito claras a esse poder legislativo ou ao próprio poder judiciário perpetradas pelo governo passado. Portanto, acho que são adjetivos inteiramente inadequados para retratar o presidente dessa casa. E esse mesmo cidadão, o senhor Silas Malafaia, atacou também o ministro Alexandre de Moraes. É isso o que eles chamam de liberdade de expressão, o permanente exercício da prática de crimes contra a honra alheia. É isso que eles querem fazer impunemente: caluniar, injuriar, difamar, mentir e disseminar notícias falsas sem serem molestados. Aliás, perdeu-se inclusive a compostura. Nós estamos cansados de assistir aqui nesse Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, a absoluta falta de compostura no como lidar com autoridades da República. Chama-se sem a menor preocupação o ministro do Supremo de ditador, de vagabundo, enfim, tantos termos que são utilizados, inclusive dentro do plenário das casas legislativas, demonstrando que o mínimo da cortesia que é exigida na função pública não existe mais. Cortesia parlamentar nem se fala. O que se vê hoje, lamentavelmente, são até agressões físicas que acontecem dentro do Congresso Nacional, entre parlamentares, agressões verbais indescritíveis, lá na Câmara principalmente, e sem que haja uma posição firme do presidente daquela casa para que a Comissão de Ética da Câmara funcione adequadamente. Pois bem, eu entendo, senhor presidente, que isso não é liberdade de expressão. Não há espaço para isso em um Estado de Direito. E por isso é que eles quiseram derrubar a ambos, tanto ao presidente dessa casa, que seria preso na eventualidade de um golpe de Estado no 8 de janeiro, como também os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que também seriam presos caso aquela trama tivesse dado certo. Não conseguiram, e eu entendo que não conseguirão. Atos como aquele de ontem, promovidos para que o ex-presidente tente escapar das garras da justiça, se mostram cada vez mais esvaziados. O povo brasileiro não quer a continuidade desse tipo de polarização, que não é só política, é muito mais ampla, e que não tem conduzido o nosso país a algo que é fundamental, a sua reconciliação, as condições para que o país possa retomar o rumo do desenvolvimento sem que estejamos ameaçados por ataques permanentes à nossa democracia. O discurso da vitimização caiu no vazio. Está evidente para todo mundo que a linha de que o ex-presidente é perseguido pela justiça é uma balela. Suas digitais estão evidentes em todos os atos da trama
para destruir a democracia brasileira. E não somente, mas no que diz respeito à própria condução do processo de enfrentamento à pandemia da Covid, depois a tentativa de fraudar o processo de vacinação, buscando uma carteira de vacinação falsa para si e para pessoas da sua família. Ou então no episódio da venda, da tentativa ou da venda de joias que foram doadas ao Brasil e não à pessoa do presidente da República. Portanto, são muitos crimes, não são poucos os crimes. Então, espernear, gritar, agredir verbalmente, tentar emparedar as instituições, nada disso vai impedir que os responsáveis respondam pelos crimes que praticaram. Podem até passar pelo ridículo de pedir socorro a Elon Musk, como muitos têm feito por aí. Não vai adiantar. O Brasil demonstrou a força das suas instituições e, com base nos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, julgará todos na medida de suas responsabilidades. Tenho certeza, senhor presidente, de que não haverá anistia para golpistas, de que aqueles que atentaram contra a Constituição brasileira, contra o Estado de Direito, contra a democracia no país, que queriam implantar no Brasil uma ditadura sanguinária, que exilaria, que caçaria, que prenderia, que torturaria, que mataria, não podem de forma alguma serem perdoados, sob pena de a nossa democracia se fragilizar ainda mais. Não pode haver qualquer tipo de complacência com aqueles que querem implantar no Brasil um governo ditatorial. Atos como aquele de ontem, antes de intimidarem, fortalecem a confiança nas nossas instituições e nos dão a certeza de que criminosos não as vergarão por meio do grito, com a finalidade de fugirem da aplicação da lei. O Brasil é muito maior que esse grupo de histriônicos que, acovardados, temem a chegada do dia da prisão dos chefes pelo maior atentado à democracia brasileira desde o fim do regime militar. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu queria pedir uma parte, senador Humberto Costa, se for possível. Vossa Excelência ainda dispõe de 6 minutos, de acordo com o regimento que prevê 20 minutos nas sessões deliberativas. Se Vossa Excelência anuir, evidentemente, o senador Eduardo Girão. Senador Humberto Costa, eu prestei muita atenção ao seu pronunciamento. Faz parte da democracia a gente ter posições convergentes em alguns pontos, temos. Já deixamos claro em algumas comissões e aqui no plenário. Mas eu tenho que discordar do senhor respeitosamente com relação ao evento de ontem. Eu não fui para o evento de ontem, mas acompanhei a movimentação pela TV, pelas redes sociais. E vejo que é algo legítimo e não foi esvaziado como o senhor colocou, não. Pela própria Rede Globo, mostrou as imagens ontem no Fantástico e foram ali 3 quarteirões completamente lotados em Copacabana. E a gente viu ali pelas imagens, a não ser que a Globo tenha separado algumas, acho que não fez isso, alguns takes, como se diz no... Mas famílias, crianças, pessoas participando, é o povo brasileiro. Isso faz parte da democracia. Quando se fala em ataques e vem essa, parece uma vitrola arranhada, um disco, ataque é crítica. São críticas. Mas muitas vezes se vitimiza quando tem crítica de que é ataque.
Poxa, tem pessoas censuradas no Brasil. Tem pessoas que estão exiladas fora do país porque estão tendo uma caçada implacável daqueles que deveriam respeitar a Constituição e não respeitam. Quem é que está atacando? É quem está violando a nossa Constituição? Esse é que é o grande lance da coisa. E está exposto no mundo o que está acontecendo no Brasil. Está exposto. Congresso americano divulgando relatório de centenas de páginas, e parlamentares sendo ouvidos como testemunha, empresários. E a gente precisa entender que isso faz parte do processo para buscar a verdade, já que aqui no Brasil, essa casa que deveria fazer uma análise, porque pela Constituição é a nossa prerrogativa investigar eventuais abusos de ministros do Supremo, essa casa tem 60 pedidos na presidência de impeachment e não se debruça sobre eles para analisar. Então, eu acredito que o senhor colocou também aí da ampla defesa do contraditório, isso teria que ter numa democracia. Mas muitas pessoas que estão sendo perseguidas no Brasil hoje, censuradas, caçadas, até presos políticos nós temos, muitos não tiveram o devido processo legal, como o senhor falou, a ampla defesa e o contraditório. E aí? Vale para uns e não vale para outros? Outra frase que o senhor colocou aí foi com relação à ditadura sanguinária, que o governo anterior queria uma ditadura sanguinária. Com todo respeito, senador, ditadura sanguinária é o que o seu governo, do seu presidente da República, flerta o tempo todo com a Nicarágua, Daniel Ortega, flerta com a Venezuela, né? E a gente vê aí o Brasil se alinhando com aquilo que não tem absolutamente nada de democracia, que se caçam emissoras cristãs, que se fecham emissoras que fazem o contraponto do contraditório, que é bom para uma democracia. Então, eu queria fazer esses contra-argumentos aqui, porque eu acredito, senador, que a gente mantém sempre um alto nível aqui, né, de debates. O senhor preside a Comissão de Assuntos Sociais aqui dessa casa, e a gente procura fazer ali, sempre buscar o melhor caminho possível, né, como aqui no plenário também. Mas a gente tem que pontuar para que não passe um reescrever a nossa história com algo que não existe. Então, muito obrigado, senhor presidente. Excelência, primeiramente, falei esvaziado, não do meu ponto de vista, reconheço que há muita gente, e reconheço que a extrema-direita no Brasil tem uma forte base social, mas esvaziado porque o que se dizia e a comparação que foi feita foi com o ato acontecido há pouco tempo atrás em São Paulo, e diziam que esse ato do Rio de Janeiro seria até maior. Então, nessa comparação foi esvaziado, mas teve muita gente, realmente, há muita gente equivocada no nosso país. Peço uma tolerância a Vossa Excelência, porque eu concedi uma parte que foi quase um pronunciamento do senador Eduardo Girão. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, concretamente, falar que há pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que tiveram que se exilar. Vamos dar um exemplo de exílio. Uma das pessoas que estaria nesse exílio é o senhor Alan dos Santos, que foi um dos principais conspiradores contra o processo democrático no nosso país, que era um quanto mais distribuidor de notícias falsas, e foram por essas razões, e foi por essas razões que ele foi perseguido. Mas alguém que tem tanta coragem fugiu do Brasil, não quis esperar por um julgamento que viesse a acontecer. Vossa Excelência fala de deputados americanos que estariam denunciando. Eu vi a denúncia que o deputado republicano americano fez, ele que está envolvido com o 6 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado perpetrada por Donald Trump, é um dos braços direitos de Donald Trump,
e que, portanto, divulgou o quê? Uma decisão judicial e uma relação de crimes praticados por pessoas e que justificavam aquela ação judicial. É uma folha corrida coletiva, atentado à democracia, divulgação de fake news, injúria, difamação. É isso. É isso. E esse senhor, o Elon Musk, que agora virou ídolo da extrema-direita aqui no Brasil, que autoridade moral tem? Ele, lá na China, que vossas excelências dizem que é um governo ditatorial, autoritário, em outros países também, é pianinho. Lá ele é pianinho. Aqui no Brasil é que quer contribuir para uma sublevação contra a democracia no Brasil. Manda ele lá dizer que na China não tem democracia. Manda ele lá reclamar porque o Twitter não funciona lá. Ora, esses ideólogos de ocasião, que na verdade só pensam em lucro, em enriquecer mais do que já tem. Então, senador Girão, agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu não posso aqui em nenhum momento, quando vejo a democracia afrontada, deixar de me manifestar, porque esse é o papel do parlamento. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, senador Humberto. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é o próximo inscrito. Porque você trocou com ele. Senador Paim, só para justificar, porque como Vossa Excelência permutou com o senador Humberto Costa, ele estava na 7ª inscrição. Aí, na 2ª inscrição está o senador Eduardo Girão, mas como ele disse que vai ter que sair um pouco mais breve, só vai utilizar 5 minutos. Paz e bem, meu querido presidente, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que estão nos acompanhando, não apenas aqui na galeria do nosso Senado, mas também em casa, através do trabalho muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado, da Agência Senado. Olha, esse debate é muito importante que a gente está travando aqui nessa casa. Essa casa, o Senado é a Casa Revisora da República, precisa se levantar para cumprir finalmente o seu papel, senadora Damares, nos 200 anos. O brasileiro está clamando há 5 anos por isso. Nós sabemos, nós andamos nas ruas, conversamos com pessoas que é contra governo, que é a favor de governo, que é de direita, que é de esquerda, e nós vemos, ouvimos o clamor só aumentar. Será que está todo mundo errado? Será que está correto calar as pessoas da forma como estão calando, porque criticam o sistema apodrecido do Brasil? E o pior, agora eu vi um relatório aí, na véspera do evento lá no Rio de Janeiro, falando da Polícia Federal, que é uma polícia quase que destacada para o Supremo Tribunal Federal, uma polícia quase particular, com todo respeito à Polícia Federal, que é muito maior do que isso. O conjunto da obra é excelente, mas vi falar de conspiração internacional. Você está de brincadeira. Está de brincadeira. É fazer a gente passar vergonha no mundo, ainda vem com esse argumento, depois de tantas barbaridades que foram expostas pelo tweet, pelos arquivos secretos que o Elon Musk revelou, e nós temos que agradecer a ele, sim, porque daqui não ia sair nada. Teve que vir de fora a ajuda para os brasileiros que estão sufocados com tudo isso. Para mim é resultado das orações dos cristãos, senador Zequinha Marinho, de todo o país. Agora não querer que as pessoas reajam, não querer que parlamentares vão lá nos Estados Unidos, que vão para as ruas.
É como se você quisesse afogar uma pessoa e ela quisesse sair da piscina. Querem tirar até isso. Isso é conspiração? Gritar por socorro é conspiração? Isso é passar vergonha. Esse tipo de intimidação, ainda mais, querer tapar o sol com a peneira, é fazer a nossa nação passar vergonha. Aceita. Gente, chegou na hora da pacificação. Nosso presidente aqui, Pacheco, fala muito em pacificação, e eu sou testemunho de momentos buscados nesse sentido. Mas chega uma hora que a gente não pode querer passar panos mornos na situação, porque o brasileiro está desesperado, e está mesmo. Já entendeu o que é que está acontecendo no Brasil? Existe um alinhamento entre o governo Lula e membros do STF, um alinhamento político, ideológico, escancarado, explícito. Só não vê quem não quer. Aí vai achar que isso vai se perpetuar. Um dia a casa cai. Um dia tudo aparece, a verdade triunfa. O bem prevalece. E é muito estranho, senhor presidente, que a gente tenha tido aqui, por exemplo, uma visita surpresa do ministro Moraes, na semana passada. No momento que as comissões estão todas funcionando a todo vapor, chegou, participou, saiu. Não deu nem para a gente fazer perguntas, para a gente fazer questionamentos respeitosos, que o povo brasileiro que nos trouxe para cá quer saber. É o quê? É uma jogada de marketing? Para mostrar para o mundo que existe democracia no Brasil, que existe respeito entre o STF e o Congresso Nacional? O respeito se mostra com prática, não é com foto, não é com visita surpresa, é prática de respeito à Constituição. Você quer defender a democracia? É defensor da democracia? Respeite a Constituição do Brasil. Dia desse eu passei lá no TSE e tem uma frase lá que eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É muita hipocrisia. Tipo assim, democracia é algo assim, democracia se faz com transparência total, é algo desse sentido. Existe transparência no Brasil? Se pode questionar numa democracia ou não? Processo eleitoral, a forma como é feito, não pode, é proibido. Então não é democracia. Mas eu vejo que as máscaras estão caindo. E o mundo está vendo, o rei está nu, está exposto. E o brasileiro de bem, quero agora falar com você, cidadã, cidadão desse país. Ontem tivemos um evento no Rio de Janeiro que eu tenho que parabenizar quem foi. Parabenizar os cariocas. Parabenizar quem replicou isso na rede social. Manifestação legítima. É por isso que querem censurar suas redes sociais. Porque se critica os poderosos. Os poderosos não gostam de crítica, não. Os políticos, ministros. Gente, se alguém cometeu o equívoco de ir na honra, de cometer um crime na honra de qualquer pessoa, a lei está aí. Já existe há décadas. Calúnia, difamação, injúria, vai e pede os seus direitos. Eu já fiz isso com quem me agrediu. Mas vai querer censurar? Essa vai ser a resposta do Senado? Se aliar com poderes para censurar, para calar o povo brasileiro? Vocês não aprenderam? O grito das ruas, acha que vai conseguir? Na marra. Fazer esse tipo de coisa? Vem cá, senadora Damares, é papel do TSE criar um centro de enfrentamento à desinformação? Está de brincadeira.
Isso não é papel de um judiciário, gente. Tem que voltar para o primeiro ano da faculdade, os primeiros 6 meses. Esse tipo de papel é de polícia. E outra coisa, é o governo Lula junto com o TSE que vai monitorar as eleições desse ano? É isso? O que é que vai acontecer? Basta você juntar um neurônio em outro. A coisa está desproporcional, a coisa não está justa, não está correta. Copiaram e colaram o PL da censura. Isso é grave. Deram um bypass, passaram por cima do Congresso Nacional de novo. Esse poder, TSE, STF, respeita essa casa? Que conversa é essa? Então a gente precisa avaliar tudo o que está acontecendo no Brasil. E a visita surpresa do ministro Moraes veio exatamente no mesmo dia em que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre a prática de censura forçada no Brasil, através de 88 decisões sigilosas do STF e TSE, sendo 51 dessas do próprio ministro Alexandre de Moraes. Está lá. E o pior é que teve pedido. Olha só como sabe que está fazendo a coisa errada. Teve pedido para o Twitter, na época, mentir. Dizer que não era ele que estava, que não era o Supremo que estava mandando censurar. Dizer que era política interna do Twitter. Sabe por que isso? Atestado de que sabe que está fazendo a coisa errada. Está tudo aparecendo, as entranhas, as vísceras, a podridão. O mundo está vendo isso, o brasileiro, há 5 anos, grita por esse tipo de coisa. Senhor presidente, tudo isso, não apenas a visita surpresa aqui no Senado, sem dar a réplica para os senadores dessa casa, a ida ao presidente Arthur Lira, do ministro Moraes, um jantar que aconteceu na casa de outro ministro do Supremo, juntando vários ministros e o presidente da República, tudo na semana passada, é algo de embrulhar o estômago. São os poderes querendo se autoajudar, se autoblindar, tendo em vista a luz que chegou do mundo vendo a sujeira que está acontecendo aqui? É isso? É tentar segurar essa onda pela verdade, pela democracia no Brasil que está abalada, completamente abalada, porque o golpe não veio de onde se diziam nas narrativas que viria. Senador o golpe Girão. Veio do judiciário. Senador Girão, me permita colaborar senadora com o seu pronunciamento, dando um exemplo bem prático. Nós temos uma decisão que o presidente do PL não pode falar com o maior líder político dessa nação, que é Jair Bolsonaro, e os dois são do mesmo partido. Eu queria que o Brasil entendesse quão grave é isto. Isso é grave demais. Eu vou contar 2 episódios. No dia da filiação do nosso colega Exalci se filiou ao PL e foi uma festa lindíssima aqui em Brasília. Uma festa belíssima. Tanto Valdemar, o presidente do partido, como Bolsonaro queriam ir ao evento. Sabe como que é a logística, senador Girão? O Valdemar entra, sobe, o Bolsonaro fica lá longe, na esquina, tem que medir quantos metros estão distantes um do outro. Aí Valdemar fala num evento belíssimo, alegria para o PL, está levando um senador. Aí Valdemar tem que sair correndo como um bandido. Aí o segurança de Bolsonaro recebe a ligação, Valdemar já está a 100 metros de distância para Bolsonaro se aproximar. Isso não é ditadura? Espera aí, tem mais. O casal, Michele e Bolsonaro, trabalham na sede do PL.
Às vezes o casal sai junto de casa no mesmo carro. Quando o Bolsonaro quer deixar a esposa na porta do PL, porque Valdemar está lá em cima, tem que medir a distância. Aonde Bolsonaro vai parar? É para Michele descer na esquina, porque Bolsonaro não pode se aproximar de Valdemar? Isso é democracia, senador Girão? As pessoas falam muito de democracia nessa casa, mas eu estou trazendo um exemplo bem prático. O presidente de um partido e o maior líder desse partido. Eu não sei, sinceramente, se esse é papel de TSE e de STF. Não vamos longe não, senadora Damares. Não vamos longe não. Aqui você tem um colega seu que está com as redes sociais censuradas. Quando você fala isso na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, o pessoal diz, conta outra piada, por favor. Isso não existe. O senador Marcos Duval está com as redes censuradas. Olha, ver o ministro do STF chegando de surpresa aqui nessa casa e falando sobre as redes sociais, de que nós éramos felizes e não sabíamos. Isso é um insulto. Isso é um insulto à inteligência das pessoas. Quer dizer que antes das redes sociais a gente era feliz, ou a gente era feliz antes dos abusos, antes dos vilipêndios à Constituição brasileira, antes das censuras, é que a gente era feliz. Olha, já está mais evidente desde o início do famigerado inquérito das fake news. Tudo isso já devia ter sido encerrado. O inquérito que a PGR disse lá no início, no nascedouro. Tem que arquivar, está errado. Não obedece ao ordenamento jurídico. Senhor presidente, as redes sociais incomodam demais. E incomoda mais ainda os governantes corruptos, que são denunciados por falta de transparência. E a gente já viu aqueles escândalos das malas de dinheiro, aquelas coisas todas que circulam nas redes sociais, isso incomoda. Antes, tá todo mundo liberado aí já, tá todo mundo daqui a pouco participando de eleição. O governador do Rio, 400 anos de prisão, curtindo nas suas luxuosas mansões, e os juízes da Lava Jato, o pessoal da Força Tarefa, sendo colocado contra a parede, que cumpriu a lei, que botou empresário e político corrupto atrás das grades. É o país da inversão de valores. Até quando nós vamos aceitar isso? Olha, antes tudo era mais fácil, pois o povo não tinha canal para expressar sua voz. Bastava aliciar com poupudas verbas publicitárias alguns veículos da grande mídia para manter o pleno controle da opinião pública. Isso acabou. É por isso que a grande mídia também se incomoda com as redes sociais e embarca nessa questão absurda de censura no Brasil. Por isso, tanta pressão do Supremo e do governo federal em aprovar mecanismo para a regulação das redes, como eles gostam de pedir regulação. Mas o que eles realmente querem é implantar censura prévia, mesmo sendo absolutamente inconstitucional em nossa democracia, que vem resistindo mesmo estando em frangalhos. Ou seja, tanto o governo como o Supremo vão tentar empurrar, eu quero avisar para os brasileiros, vão tentar empurrar a goela abaixo a censura através da mudança do Código Civil. Atenção, Brasil! Querem avançar na consolidação da ditadura da toga, com o aval do Congresso Nacional, mas não vão conseguir. A pressão das vozes da sociedade, ontem foi demonstrada no Rio de Janeiro, dia 25 de fevereiro em São Paulo, quase 1 milhão de pessoas, vai ser grande sobre esses parlamentares indecisos que estão calados. Tudo de forma ordeira, tudo de forma pacífica, como tem que ser. Mas nós precisamos ouvir o clamor da sociedade, porque não está na paz que estão falando, não está tudo na tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo aqui. O ministro Alexandre de Moraes poderia ter aproveitado essa visita surpresa ao Senado para tentar dar alguma explicação sobre as graves denúncias feitas por Elon Musk. E vários jornalistas nacionais e estrangeiros com forte repercussão
internacional, pois dizem respeito a gravíssimas irregularidades, não apenas de um único ministro do STF, mas do próprio presidente do TSE. E falando em TSE, aí eu quero agora aquela frase, mais ou menos assim, democracia se faz com transparência. É um tapa na cara da sociedade isso. O Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, IDEA, que também é financiado pelo TSE, com R$700 mil por ano, fez uma interessante publicação onde diz que dos 193 países reconhecidos pela ONU, apenas 11 deles possuem estruturas semelhantes ao TSE. Olha que interessante. Vocês já foram no TSE? É um prédio que você se perde lá dentro. É um negócio impressionante, como é gigantesco aquilo e os bilhões que são consumidos do pagador de impostos do Brasil. Pouquíssimos países têm isso. No Brasil a gente tem, para manter uma elite. Essa é a grande realidade. Só para vocês terem uma ideia, essa estrutura custa 2 B de bola e de índio, 2 bilhões de reais por ano, sendo que o custo total de toda a justiça eleitoral no país ultrapassa 10 bilhões de reais anuais. Ou seja, quase 30 milhões de reais por dia. É o que você paga, brasileiro. Além dos altos salários, há um enorme abuso no pagamento de vantagens, ajudas, diárias, mordomias, conforme demonstrou o corajoso e independente jornal Gazeta do Povo. Existem funcionários que chegam a receber mais de 80 mil reais por mês por causa de penduricalhos pagos pelos impostos cobrados de milhões de brasileiros que trabalham o mês inteiro para receber um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.300. Um assinte, senhor presidente. Nessa matéria, a Gazeta mostra, por exemplo, que o TSE reserva em seu orçamento anual o valor de R$ 165 mil apenas para a limpeza e higienização dos veículos oficiais. Uma indecência. No último minuto, senhor presidente, no último minuto. É bom destacar que esses abusos e desperdícios absolutamente não ocorrem em nenhum dos países desenvolvidos e com democracia sólida. Por exemplo, na Suécia, um país sem nenhum problema social, nem o presidente do Supremo tem direito a carro oficial. Quanto mais o abuso de seguranças por toda parte. E como o senador Cajuru colocou aqui no início do mandato, lagostas, vinhos caros. Para o povo sueco, o luxo pago com dinheiro do contribuinte é antiético e imoral. E nesses países, o bom exemplo vem de cima. Muitíssimo obrigado, todos os colegas, por essa oportunidade. Obrigado, senhor. E essa questão de conspiração internacional é coisa de Coreia do Norte. O Brasil busca retomar a sua democracia. E nós vamos trabalhar no limite das nossas forças por isso. Muito obrigado, Deus abençoe a nação.